Visão geral sobre a estrutura das células. As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum. Não importa o tipo de célula que são, todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior à célula. Toda célula possui um citoplasma, que é um material gelatinoso, e também possui o DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são as células procarióticas. Elas não têm nenhum núcleo ou organela envolvida por membrana. Elas apresentam material genético, mas não está contido dentro de um núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. O que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém o DNA, ou material genético. O DNA controla o que a célula vai produzir, quando ela vai produzir e como vai produzir. A cromatina presente na célula é um emaranhado, onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está se preparando para se dividir, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar, ou seja, fazer proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é aquela substância gelatinosa. Ribossomos podem passar livremente dentro do citoplasma, ou anexar-se ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático áspero, o RE áspero, que tem ribossomos colados a ele, e o retículo endoplasmático macio, que não tem os ribossomos ligados a ele. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas sintetizadas pelo ribossomo. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebe. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas de uma forma que a célula possa utilizar. O complexo de Golgi faz isso ao dobrar as proteínas em formas utilizáveis, ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em formato de saco que armazenam materiais diferentes. Aqui nessa célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossoma. Os lisossomas são os coletores de lixo que levam em partes de células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela que se obtém energia para as células, tanto animais quanto vegetais. Durante o processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem a energia para toda a atividade da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, as células mantêm a sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, e esses microfilamentos são feitos de proteínas, e os microtúbulos,
que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, tais como as plantas, que são fotoautróficas, ou seja, se utilizam da fotossíntese para produzir energia, captando a luz do sol, possuem nas suas células uma organela denominada cloroplasto. O cloroplasto é onde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular fora as membranas celulares, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas algumas células, e nesse vídeo foram mostrados apenas alguns. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas do ar e expulsá-las quando tossir. Outra característica única em algumas células é o flagelo. Algumas bactérias possuem flagelo. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucarióticas são células vegetais e animais, com um núcleo e organelas envolvidos por membrana, enquanto as células procarióticas são de organismos unicelulares, sem essas coisas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. Embora somente as células vegetais tenham o cloroplasto, todas as células, tanto vegetais quanto animais, vão produzir as mitocôndrias. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou e assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e, é claro, inscrever-se aqui no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!